Nada disso. É uma visita guiada mesmo. Totalmente. A gente chama de Pokémon. visita monitorada ou mediada. Porque guiada, de verdade, é quem é guia de turismo, que tem a habilitação. Então, esse tipo de atividade é uma atividade que até o Ministério do Turismo disciplina nas próprias habilitações dos guias. Tem uma portaria que eu não me lembro o número, mas ele descreve isso, que são pessoas que são especialistas em certos temas, em certos ambientes. Por exemplo, é exemplificativo o rol, mas, por exemplo, o cemitério, que é tido como um lugar parecido com um museu, a gente comporta a mesma realidade. Então, por isso que eu nem falo guiado, eu sempre falo monitorado. Não tem problema nenhum, vocês falaram, lógico. Vocês não têm obrigação, mas a gente sempre fala. Tanto que eu nunca vou me apresentar como guia, porque guia é uma profissão regulamentada, que tem habilitação própria. Tanto que a gente tem passeios em centro de cidade. Então eu tenho passeio no centro, já fiz passeio no centro da cidade de São Paulo, temos em Campinas, Piracicaba, Santos, fizemos em BH, já fizemos todas essas cidades. Esses passeios pelo centro, a gente vai acompanhado de um guia. Eu vou contando a história, mas a gente tem sempre um guia com... Esqueci o nome de um órgão que credencia mesmo. E como começou essa ideia? Cadastur, chama. A ideia de, vou criar uma visita monitorada ao cemitério. A ideia, na verdade, tem um pouco com isso. Quer dizer, a minha experiência... Lembra que eu falei no começo que era uma coisa meio terapêutica, né? Então, a minha experiência, ela só tem sentido, porque eu faço para mim, tá? Não tem nenhuma... seria desonesto dizer, não, eu faço porque eu quero. Claro que um monte de coisa a gente depois se aproveita disso e que tem alguns significados importantes, que não preciso eu ficar fazendo autorreferência. Tem mais gente que acompanha o que a gente faz e que consegue descrever melhor, até diagnosticar tudo que a gente faz de maneira mais precisa do ponto de vista patrimonial. Assim, é tão louco isso tudo, porque eu sou advogado, eu nunca participei de alguns congressos ao longo da minha vida, muito direcionados à minha profissão, mas eu nunca pensei em escrever um livro de direito. Eu estou indo para o quarto, eu tenho 2 livros publicados já, e estou escrevendo mais 2. Doutrinador de direito, jamais. Então, é estranho isso. Os passeios mesmo, eu nunca imaginei que eu fosse conduzir um grupo, que é meio performance. Na verdade, eu acabei juntando um monte de coisa. Já fiz curso de roteiro, fiz curso de stand-up, já fiz curso de um monte de coisa e nunca serviu de nada. Agora serve de tudo. Então, acaba virando uma performancezinha, assim, aproveitando esse espaço. Então, eu nunca imaginei que fosse fazer isso. Talvez o fenômeno mais sobrenatural seja exatamente esse. Quando me tirou da inércia de assistir aquela loucura que todo mundo viveu, assistiu, sofreu. Isso foi muito modificativo para mim. E esse projeto, ele está indo, assim, eu não sei para onde ele vai direito. Você já testemunhou alguma situação? Com você não, até porque você já deixou claro que você é muito cético, você é muito... Eu sou, mas é o que eu falei para você, esse quase me pega. Então, assim, não é que eu não acredito em nada. Esse quase, de vez em quando, tem 2 situações que eu vivi esquisitas, que são inexplicáveis. Que é lógico, eu vou me deparar com o inexplicável. Eu não sei explicar. Mas antes de você contar, que é lógico que a gente vai querer saber essas 2 situações, você já testemunhou alguma pessoa que estava ali fazendo parte do seu grupo? Olha, eu ouvi tal coisa. Muito. Olha, uma invocação, alguma coisa assim que fugisse à normalidade ali, que você testemunhou. Opa, o que está acontecendo aqui? Eu vou contar uma história que pelo aconteceu... amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Uma pessoa conhecida... Não, eu tenho porque, assim, tá gravado. Tá gravado, saiu num programa, eu gravei um programa com o Taíde outro dia que a gente levou o João Gordo, que eu acabei participando do programa dele, foi super legal. Que cara legal que é o João Gordo. Enfim, e a família dele também, pessoas incríveis. E aí a gente foi fazer um programa, gravar esse programa, era... de madrugada mesmo, era assim, comecinho da madrugada, umas 11h30, meia-noite, e na Necrópole São Paulo. E o João ficou muito incomodado. Não, o que? Necrópole? Necrópole São Paulo, que é o nome do cemitério. Não foi necrópole. Não foi levar ninguém pra fazer necrópole. Não, eu também não entendo nada disso, meu universo é outro. E aí ele ficou muito incomodado, como se tivesse, parecia
Em alguns lugares, assim, particulares do cemitério, ele ficou muito incomodado. Mas depois passou. Mas, enfim, ele ficou muito. Tem gente que tem muita sensorialidade mesmo. Então, eu falo no final. Porque eu acredito, na verdade, que o único jeito da gente ganhar da morte é a partir da memória. Se você quer ficar com alguém que você gosta muito e que vai embora, que está morrendo, que vai morrer, guarde o afeto, cultive a memória, conte dessa pessoa para as pessoas que você está mais próximo, seus filhos, seu neto, seu sobrinho, tá? Que talvez essa pessoa fique mais tempo na Terra a partir da memória. É o jeito que eu acho que tem que ficar. Mas tem muita gente que eu falo, né? E nesse passeio eu falo, pô, o maior contador de histórias para mim foi meu avô João, que era, pô, meu avô era polícia, um cara corajoso, brabo, assim, sabe? E na verdade ele morria de medo de assombração. Você gosta do seu avô? Meu avô. Então, meu avô contava. Aí eu termino de falar isso, às vezes, mais de uma vez já aconteceu, mais de duas, mais de três, de vir alguém e falar assim, seu avô está aqui com você e ele gosta muito. Pô, que legal, pô, avô, obrigado, que bom que ele tá, meu avô, que bom, com o meu avô aqui eu estou seguro, então não tenho problema. Mas tem gente que fala, pô, tomara que esteja mesmo, sei lá. Quando passa um gato no cemitério, com certeza o pessoal da visita guiada deve ficar louca, né? Eu amo gato de cemitério. Eu nunca gostei, assim, vou ser super sincero, eu sei que posso ser cancelado imediatamente ao dizer isso, mas eu nunca fui muito do gato. Muito íntimo, Sempre né? gostei mais de cachorro. Dizem que o gato ele tira as más vibrações da casa. Porra, não sei, mas no cemitério, e aí tem o cemitério, a gente não pode também romantizar muito. Os gatinhos de cemitério estão no cemitério porque as pessoas abandonam eles lá. Então, lógico, alguns já começam a se reproduzir, criam populações de gato, mas a origem do gato de cemitério é o do abandono. Muito triste, é crime hoje, tá? Então, toma cuidado. Eu falo isso tudo para não achar que é uma coisa, mas eu adoro tirar foto de gato no cemitério. Eu tive uma situação no cemitério da Penha, você está falando disso, deles terem um rolê, né? Sim. Algo que fuja Cara, da normalidade. aqui Carregar na o olho, Penha. né? Alguma coisa tem, Aqui viu? na Penha, não, eu tenho foto disso. Ah. Depois, se vocês quiserem, eu mando foto disso para vocês. Eu entrei no cemitério da Penha, eu sempre vou em horários que eu sei que eu não vou encontrar gente enlutada, eu tento Respeitar evitar. Normalmente, sepultamento é sempre 10 da manhã, 2 da tarde e 4 e pouco da tarde, porque você tem os intervalos de pessoas que morrem à noite, no final do dia. Não dá para enterrar, faz um velório às 9 da manhã, tá às 11 enterra. Aí morreu de manhã, resolve tudo 2 da tarde ou às 4. Então eu sempre evito esses horários. Os gatinhos do cemitério da Penha, a hora que eu entrei, eles vieram em grupo, assim, todos apareceram. Assim, dos túmulos, e todo mundo olhando. Aí eu fiz o que eu tinha que fazer, era um livro que eu estava escrevendo sobre o milagre do cemitério, e aí eu andei o cemitério e eles, vários assim, junto. Olhando, um grupo. Acabei na hora de ir embora, eu fui, na hora que eu olhei para trás, estavam todos eles do mesmo jeito, olhando para mim. E eu falei, eu preciso tirar foto disso. E eu tinha tirado uma... Aí eu parei e comecei a fotografar, e eles meio gangue, assim, tudo assim. O que você tá um querendo do lado, aqui, outro né? do outro, do lado, outro do outro, isso aqui. Olhando para mim. Que loucura. Loucura, não. Aliás, tem um filme, eu não sei se eu tô equivocado aqui, que chama 1946. Se não for isso, é alguma coisa assim. É um quarto de hotel. Aliás, eu sei. Com o John Cusack. Exatamente. Acho que o Samuel L. Jackson participa Também. do filme. Pra quem não sabe, a história é mais ou menos o seguinte. Tem um quarto, né, que dizem, né, que é mal assombrado, que vários fenômenos sobrenaturais acontecem naquele quarto de hotel. Por isso que o quarto ele é trancado, ele não tá aberto a nenhum hóspede. E vai um cara como, né, o nosso querido Thiago aqui, não, pode botar, eu vou lá, eu vou fazer o meu relato, estou escrevendo meu livro, e aí ele vai se dar muito mal, porque realmente tem muitas coisas Não ali, devia ter ido. cabulosas naquele quarto. Se pintasse uma história mais... Que bom que você já viu esse filme. Se pintasse uma história mais ou menos parecida, seja num quarto de hotel, seja num estabelecimento qualquer. Thiago, vem cá escrever seu livro, você que não acredita em nada, leva ali, né, os equipamentos que você tem que levar. Você toparia um desafio desse diante de um passado de muitas mortes, muito sofrimento naquele local? Iria com todo respeito. Até animou lá, ó. Não, é lógico que iria. Óbvio, eu faço isso em vários lugares. Que Ó, loucura! Eu vou te dar aqui 7 opções de lugares que supostamente é assim, tem uma energia pesadinha. Tá. E aí você vai me dizer qual é o lugar mais assombrado de São Paulo. Tá.
Edifício Joelma. Aliás, a gente pode ir ilustrando aqui, né? Tem as imagens aí, galera? E vai falando as suas percepções também de cada... Eu já fui, hoje eu começo Pra dizendo mim, que eu já a fui. história mais assustadora, É muito violenta, um né? dos mais assustadores de São Paulo é essa uma história do trauma. Edifício Joelma. Você acha mais? Eu acho que é a memória de um trauma muito grande. E nem eu era vivo. Foi em 74, né? Foi em 74. A cidade assistiu isso. Então, é um trauma que, porra, vamos lá, grandes traumas que a gente passa, acidente aéreo. Uhum. Quando cai um avião, a gente fica muito triste. Muita gente morre de uma vez, mas a gente não assiste aquilo. Uhum. Quando a gente vê Porque as pessoas aquilo nos assistiram. toca. Isso, as pessoas assistiram horas as tentativas de resgate, pessoas, poxa, infelizmente, se desesperando e se jogando. E aí, claro, por isso que eu falo que as histórias sobrenaturais, elas são também um tipo de instrumento de digestão de grandes traumas. Porque é natural que um lugar que tem uma memória, inclusive imagética, a gente está vendo imagem, tem imagem disso.